Quero saudar os amados irmãos na medida da paz do Senhor. Vamos partilhar a palavra do Senhor. No Evangelho escreveu Mateus, no seu capítulo 11, no verso 16. Vou prosseguir com a leitura. Mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros e dizem: tocamos-vos flauta, não dançaste. Cantamos-vos lamentações e não choraste. 18. Porquanto veio João, não comendo nem bebendo, dizem, tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem, eis aí um homem comilão e beberão, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria justifica por seus filhos. Nós vemos aqui Jesus propondo uma parábola aos fariseus, aos escribas, porque, como nós bem sabemos, João veio para abrir o caminho para Jesus. E, como bem profetizou o profeta Isaías, ele era a voz do que clama no deserto. Então, quando o João Batista veio com o seu evangelho rígido, com a sua doutrina bem rígida, sendo ele conservador, como dizem as escrituras, ele era uma pessoa que não se importava com aparência, não se importava com roupa, com casa, ele não se importava com o que muitos olhavam, a aparência dele. Ele estava mesmo interessado com o evangelho, com o reino de Deus. Ele dizia a palavra que o vestir dele era vestir de uma pessoa simples e pobre. O que ele comia era comida que era caracterizada como comida para pessoas simples e pobres. Ele não dava crédito, não se importava muito. O que importava para ele é viver para o reino, é seguir o evangelho, é viver para a glória de Deus. E quando ele chega, Jesus propõe essa palavra, diz, a quem eu vou comparar esta geração? Porque geração nós sabemos muito bem que é um conjunto de pessoas que vivem com as mesmas ideologias, a mesma forma de pensar ou a mesma forma de caracterizar as coisas. Então, aquelas pessoas, Jesus propõe a parábola, diz, seriam como crianças que falam entre si, tocamos flautas para dançarem de alegria, vocês não dançaram, propomos hinos de lamentações, vocês também simplesmente ficaram indiferentes. Porque eles se comportavam tipo crianças. O comportamento deles com relação ao evangelho, com relação à mensagem da cruz, era como se fossem crianças. Porque como diz Jesus, já mais para cima, porque veio João, não comendo nem bebendo, dizem, tem demônios. João era uma pessoa simples, que não se importava com sentar com as pessoas, ele ficava de forma rígida pregando, e ele bem dizia raça de víboras, produzir frutos dignos de arrependimento. Ele ensinava, eles diziam não, ele só pode ser um possuído, porque se ele fosse de facto um cristão, um mensageiro de Deus, ele sentaria aqui na sinagoga conosco, ele estaria aqui a ler a lei, ele estaria aqui conosco nesses jejuns nossos, porque eles olhavam para o evangelho como algo sistemático que eles colocaram baseados naquilo que eles querem. Eles olhavam o evangelho como algo que deveria se encaixar no sentido que eles querem. Eles olhavam para o evangelho como algo linear que poderia seguir a lógica deles. Depois Jesus vai mais à frente. Veio o Filho do Homem, comendo, bebendo, dizem, eis aí um homem comilão, beberão, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada pelos seus filhos. E depois veio Jesus. Jesus, diferente de João Batista, ele assentava-se com pecadores. Jesus conversava com todos. Jesus estava com eles na sinagoga por vezes, embora não fosse o sítio onde ele mais passava tempo. Bebia, conversava com todo mundo. Mas mesmo assim, encontraram algum argumento. Disseram, é um bêbado, ele é amigo de pecadores. Porque eles encontravam justificação de toda forma possível para fugirem do evangelho. Eles procuravam argumentos de todas as formas possíveis para poderem fugirem do evangelho. Eles sempre eram uma geração caracterizada por insensibilidade e indiferença com relação ao evangelho de Cristo. Eles faziam de tudo. Eles inventavam, cada dia inventavam uma história. E eles
sempre inventavam alguma coisa para poder escapar. Quando vem uma pessoa assim, eles têm uma história. Vem uma pessoa assim, tem outra história. Quando Jesus traz o evangelho da graça, de amor, de ternura, também era rotulado. Veio João Batista com aquele evangelho rígido, seguindo a lei, trazendo que a vós sois raça de vibra, arrependei-vos da ira vindoura. Eles mesmo assim encontravam argumentos, porque eles simplesmente eram egoístas, não se importavam com o evangelho, não estavam nem aí para a mensagem da cruz. Mesmo a nossa geração hoje em dia encontram argumentos para tudo, querem um evangelho que caracteriza aquilo que eles são, querem um evangelho que se encaixa nele. Geralmente a nossa geração não tenta se encaixar no evangelho. A mensagem da cruz não é coisa para nós procurarmos isto e aquilo e encaixamos em nós. O evangelho nos chama a nos encaixarmos nele por completo. A Bíblia é feita para nós nos submetermos nela e não procurarmos argumento. Não, porque não é assim. Isso aqui acontecia no passado, isso aqui é uma coisa do passado. No passado isso poderia funcionar, mas hoje em dia isso não faz sentido. Hoje em dia isso não se encaixa. Hoje em dia isso não se aplica para nós. O evangelho nunca muda, ele é assim mesmo. E porque o evangelho é Jesus, a Bíblia diz que ele é o mesmo de ontem, hoje sempre será o mesmo. Então nós devemos tentar nos encaixar neste evangelho, nós devemos tentar entrar nele, nós não devemos procurar sentido do evangelho fora a palavra de Deus. Ele não tem outro sentido, somente como ele é. Se nós tentamos procurar entender o evangelho de uma outra forma, encaixar, procurarmos argumento, vamos caminhar para o inferno. Assim aconteceu com aquela geração dos fariseus, dos escribas. Eles não queriam ouvir, eles não queriam aceitar. Não importa quem viesse, não importa como viesse, não importa se lhe apresentasse a própria lei, não lhe importa se argumentasse com a própria lei, sempre procuravam alguma coisa de errado, sempre procuravam alguma coisa para tirar e pôr. Em vez de se encaixarem na verdade, sempre procuravam alguma coisa para encaixar-se, alguma coisa para estarem de fora do evangelho. Jesus veio de forma muito terna, pregando o evangelho, trazendo graça, se assentando com todos, conversando com todos, se ensinando de forma muito clara e simples, mas mesmo assim trouxeram argumentos, trouxeram palavras para negaram o evangelho, para recusarem a verdade, porque eles eram egoístas e se importavam com eles mesmos. Eles esperavam que o evangelho fosse alguma coisa daquilo que eles desenharam, daquilo que eles projetaram, daquilo que eles desejam, daquilo que eles querem. O evangelho não é satisfação dos desejos egoístas da pessoa. O evangelho é poder de Deus para a salvação. Então a pessoa ou se submete no evangelho ou fica de fora. É por isso que João Batista dizia claramente: arrependei-vos, produzir frutos dignos de arrependimento, porque eles não tinham nenhum fruto que representava que eles estavam arrependidos, mas eles se diziam escribas, conhecedores da lei, mas os seus comportamentos, a sua forma de pensar, a sua forma de agir, a forma como lidava com as pessoas, não mostrava que eles de fato estavam arrependidos, não mostravam que eles de fato viviam o evangelho, não mostravam que eles de fato aceitavam a Jesus como seu Senhor Salvador. Deus seja louvado. Amém.